Segundo Coríntios, capítulo 10, nós vamos pegar a partir do verso 1 até o verso 5. Amém? Segundo Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, rendemos graças ao Teu santo nome, Pai, pedindo que o Senhor nos dê graça essa noite, que o Senhor traga da Tua bênção, das Tuas misericórdias sobre nossas vidas, nos direciona, nos coloca, meu Pai, cada vez mais conscientes do nosso papel como conselheiros, como cristãos, e que cada um de nós possamos exercer esse chamado para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é com muita gratidão que estamos avançando em nossos estudos, estamos avançando no pensar, né, sobre esse ministério, como implantar essa cultura, como desenvolver esse trabalho na igreja. E hoje nós vamos trabalhar sobre cosmovisão, vamos falar bastante sobre isso, são duas partes, essa é a primeira, e onde nós vamos ver a importância de nós olharmos para toda a Escritura como uma grande lente, uma Escritura que ela aponta sempre para o Senhor, para a sua glória. E quando pegamos essa porção das Escrituras, aqui nós já temos um desenvolvimento de cosmovisão bem interessante. Quando Paulo fala na sua defesa do seu apostolado, na segunda carta, Paulo, de alguma forma, ele está combatendo aí heresias, ele está combatendo os falsos ensinamentos, ele está combatendo as ofensas que estão sendo colocadas sobre ele, sobre o corpo apostólico. E aqui ele se direcionando à igreja, ele traz alguns pontos importantes para nós pensarmos. Quando ele diz, porque embora, no verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso é interessante. Nós podemos pensar no ambiente que nós estamos, vivendo aqui, e Paulo nos mostra que nós não atuamos de uma forma carnal. Nós lutamos contra essa nossa natureza pecaminosa. As duas músicas, inclusive, que foram cantadas, elas tratam até dessa luta, dessa questão intrínseca que está dentro de nós. Quando a gente olha para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, também lá nós vamos contemplar como ele trata a questão da vida no Espírito, o andar no Espírito. Paulo não se limita somente a Gálatas, ele vai falar também em Romanos, o que é andar no Espírito. E aí hoje talvez a gente tenha uma dificuldade para poder compreender o que é andar no Espírito. Talvez a gente comece a espiritualizar tudo. Talvez a gente comece a achar que andar no Espírito, queridos, em oração 100%, imagine, você não para de orar, você não para de jejuar, você não para de ir à igreja, você esquece todas as suas atividades, né? Esses grandes elementos da fé cristã, elas sim fazem parte de uma diligência de cada um de nós, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra, que é a comunhão dos irmãos. Tudo isso são princípios básicos cristãos que não se discute, não é? Que não se limitam e que cada um desenvolve da melhor forma possível, entendendo que o horário que você ora, os dias que você gosta de fazer seu jejum, o tanto de capítulos ou hora, o tempo que você leva na leitura da sua palavra, eu compreendo que isso é muito individual, é muito particular, mas espero que todos nós tenhamos essa prática, essa disciplina espiritual ou essas disciplinas espirituais. Então Paulo começa já cortando aqui, mostrando que ele, embora
homem, embora nessa sua natureza, ele não milita segundo a carne, ele não... imaginem que nós não respondemos ao mundo conforme uma natureza pecaminosa. Nós fomos transformados. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala dessa transformação, a partir do verso 22. Ele vai falar do se despir, né, e do se revestir, ou seja, se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Paulo faz essa transição como obra do Espírito Santo. No verso 4 ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele dá continuidade ao verso 3. E sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, notem que as influências culturais, os pensamentos mundanos, são coisas que o apóstolo Paulo está dizendo que ele luta contra isso, e não usa dessa estratégia ou desses elementos para convencimento, para relacionamento. Isso é muito interessante, queridos, que essas armas aqui que são poderosas, elas não em Deus, essa é a grande ideia aqui, não é? Mas ele diz que deve ser usada para Deus, né? Ou seja, na conta. Essas armas aqui, queridos, elas são algo muito interessante quando a gente olha também para Efésios, quando Paulo trata dessa armadura que nós devemos estar com ela em dias, né? E quando a gente começa a ler aquela armadura que Paulo coloca, a gente fica maravilhado com os itens que ele vai colocando ali, como ele vai desenvolvendo. Ou seja, queridos, o que Paulo está dizendo aqui para nós, que essas armas, né, na qual ele coloca aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Por que ele diz que não são carnais? Porque elas são incapazes, tá, de combater o pecado. As armas carnais, elas são impossíveis de combater o pecado. E aí, queridos, o apóstolo começa a desenvolver o que ele diz, no verso 5. E toda altivez, né, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando nós olhamos o nosso mote de Colossenses 3,16, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Né? Uma das formas de vencermos essas milícias, de vencermos essa onda que vem sempre contra a igreja, é estarmos cheios da palavra de Deus. E o que é estar cheio da palavra de Deus se não gastar tempo com a palavra de Deus, queridos? Então, um dos grandes desafios nossos é pensar sobre isso. Quando nós começamos a olhar esse desenvolvimento do aconselhamento bíblico, e cosmovisão é algo bem interessante, e aqui eu começo com uma pergunta, diz assim, ó, você já parou para pensar que tudo que você acredita sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o mundo, forma uma lente invisível que define como você vive? Aí vem as perguntas. Como você enxerga o mundo? É a primeira pergunta. E aí você depois responde essa pergunta aí. Mas eu queria que você pensasse comigo. Como você vê o mundo? Qual é a lente que você usa para fazer uma leitura do mundo? Você já se pegou falando assim? Rapaz, esse mundo está cada vez melhor. É assim que a gente diz? Não. A gente olha para a cultura e fala, rapaz, está cada vez pior. Né? A gente fica assustado com as coisas que nós estamos vendo, com as aberrações que nós estamos vendo, mas a pergunta é como você enxerga o mundo? Você enxerga o mundo com a lente da cultura? Você enxerga o mundo baseado no que ele se define, o que ele é, no que ele crê, nos seus valores? Segunda pergunta, o que dá sentido à sua vida? O que faz você acordar pela manhã? Mais um dia de trabalho? Né? Mais uma casa para limpar? Mais uma criança para cuidar? Mais um trabalho, mais um estudo? Ou seja, queridos, o que dá sentido à nossa vida? O que me faz acordar revigorado todos os dias? E eu agradeço a quem e por quê? Essa é a segunda pergunta. Terceira, você vive como se Deus estivesse no centro de tudo? Talvez as perguntas, elas vão ter um norte a partir dessa resposta da terceira. Você vive como se Deus estivesse no centro de tudo? A gente chama isso de teorreferência. A gente vai ver isso aqui ainda, espero que dê tempo a gente ver hoje, senão a gente vê na próxima. A teorreferência é algo muito importante, não é? Que é o teocentrismo, para a gente responder essas três perguntas. Principalmente a última, que é desafiadora.
Aqui nós temos alguns pensadores do século XX que trabalharam muito forte a questão da cosmovisão e como eles definiram a cosmovisão. Essa imagem ela vai reunir pensadores aqui, influentes tanto do século XIX quanto do século XX, e que trataram da cosmovisão, incluindo teólogos aqui como James Orr, Abraham Kuyper, Francis Schaeffer, Jason Sire, além de filósofos como Nietzsche e Kant Foucault. Ou seja, tem filósofos, tem teólogos, não é? E talvez você não vai concordar com todos, e aqui não é a questão se a gente não precisa concordar com todos aqui. O que eu quero mostrar é que antes da igreja falar de cosmovisão, alguns pensadores, alguns filósofos, eles já trabalhavam, essa palavra ela vem do alemão, ela surge da questão alemã, e a partir daí se desenvolve a cosmovisão. Eu vou gastar pouco tempo aqui, queridos, que é o que menos interessa para a gente, mas é uma abertura de conhecimento. A filosofia, ela desenvolveu a cosmovisão a partir de alguns princípios. O primeiro deles era um princípio de defesa da razão. Era muito importante para esses filósofos que a razão ela fosse dada sentido a tudo. E partindo da razão, os filósofos engancharam no que diz respeito ao humanismo. E juntando ao humanismo, eles colocaram uma coisa que seria a autonomia do ser humano. Ou seja, o ser humano é autônomo, e quando eu parto do princípio que eu sou autônomo, eu não tenho que prestar contas com ninguém. Ou seja, essa autorresponsabilidade é minha. Então, nós temos a cosmovisão surgindo no século XIX, uma visão de mundo, uma lente para se enxergar o mundo, e se interpretava que alguns elementos eles eram fundamentais para se interpretar o mundo: a razão, o humanismo e a autonomia do homem. A partir daí, nós vamos também ter bases aí para outros ensinamentos, para outras dimensões, mas o que acontece é que nesse meio, a igreja também, ela parou para dar respostas ao mundo sobre a cosmovisão cristã. Isso é muito importante, queridos, porque já que o mundo tem uma visão de mundo, qual a visão de mundo da igreja? Como que nós encaramos a cultura, como que nós encaramos a arte, a educação, o esporte, o lazer, a família, a própria igreja? É aqui que surgem algumas demandas. E ela é muito interessante. Definição de cosmovisão por James Orr. O que ele diz? Esse teólogo presbiteriano escocês, ele diz o seguinte: como que ele via a cosmovisão? Como uma estrutura abrangente de pensamento cristão, capaz de responder às grandes questões da vida. O que ele afirmava? A fé cristã não pode ser defendida apenas doutrina por doutrina, mas precisa de uma apologética holística, uma visão cristã da realidade como um todo. Isso é muito interessante. Então, olha só, quando James ele começa a desenvolver a cosmovisão, ele fala o seguinte: responder o mundo doutrina por doutrina, ou seja, a doutrina da escatologia, a doutrina do pecado, a doutrina da graça por doutrina, vai faltar alguma coisa. Eu preciso dar uma resposta para esse mundo com uma visão mais holística, entender de uma forma o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Não apenas levantar uma única doutrina na igreja, e essa doutrina ela se alavanca para tudo. Ele está dizendo, não, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem respostas para os dilemas, e eu preciso encarar, né? Notem que aqui a gente não está falando sobre aconselhamento bíblico propriamente dito. Eu estou falando sobre a visão cristã, que nós vamos usar dentro do aconselhamento bíblico, usamos dentro do discipulado, dentro do evangelismo, na pregação pública da palavra de Deus, na vida cotidiana da gente, nós praticamos essa cosmovisão. Então essa aqui é a primeira definição. Ele começa a tratar essa definição dizendo o seguinte: o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças, mas uma visão integrada da existência que oferece coerência e sentido à vida. Queridos, a cosmovisão, que se a gente tivesse agora que falar entre uma da filosofia, uma do cristianismo, sem dúvida eu não iria pensar duas vezes em qual nós iríamos ficar e qual nós devemos andar. É a nossa cristã. É uma visão bíblica, onde Paulo, inclusive, ele fala que não usa as artimanhas do mundo para que ele possa vencer o pecado. Não, mas ele busca as coisas de Deus para que ele possa vencer o pecado. E como é que ele faz isso? Levando cativo todo pensamento a Deus. Ou seja, essa é uma maneira que Paulo passa a nos ensinar sobre isso.
que ele argumentava? Que os ataques ao cristianismo não eram apenas contra doutrinas isoladas, mas contra a forma total de se conceber o mundo. É como nós olhamos o mundo, né? Dois exemplos aqui bem rápido, como que ele trabalha isso na educação. Olha a cosmovisão secular da educação. O conhecimento, isso aqui é uma cosmovisão secular. O conhecimento é neutro e o objetivo é formar cidadãos produtivos. Ok, do todo isso não está errado, né? A educação, ela pensa sobre isso, a educação ela tem como esse cunho aqui, o conhecimento é neutro e o objetivo é formar cidadãos produtivos. Agora, qual é a nossa visão cristã sobre a educação? Aí muda dessa aqui, queridos, olha que coisa. O conhecimento começa com o temor do Senhor, Provérbios 1:7, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, né? Nós já temos isso bem claro. E aí como é que ele vai construindo a educação a partir da cosmovisão? A educação deve formar pessoas que glorifiquem a Deus com mente e caráter. Vamos pensar um pouco sobre isso. Imagine que você é um professor, escola pública, escola particular. Você não é o professor da escola bíblica, você atua na escola bíblica como professor, ok. Mas a sua profissão, você é alguém que dá aulas todo santo. Oi, som ficou mais bonito, não foi? Então vamos pensar, você como professor, como que você vai glorificar a Deus numa cosmovisão cristã dando aula? Imagine que você pense somente que glorificar a Deus seria você levar um bolinho de papéis com frases evangelísticas ou folhetos evangelísticos, e você fique na entrada da porta da sua sala e todo aluno que entre você entrega um folheto. Do todo, queridos, isso não é que não seja evangelismo ou esteja errado, mas a minha pergunta para vocês é se você como professor, essa é a forma que você tem que atuar para glorificar a Deus dando aula. É isso? O que vocês acham? Não. Você como professor, você tem que dar a melhor aula. Você como professor tem que ter o conceito de desenvolver pessoas. Você como professor tem que prezar para que esses alunos tirem boas notas. Ou seja, aí você vai falar, mas os outros professores também fazem isso. Mas eles não têm o foco final de glorificar a Deus com tudo isso. O meu foco dando aula é glorificar a Deus. Do mesmo jeito que nós temos um foco ao entregar um folheto e o Senhor seja glorificado, vidas sejam levadas ao arrependimento e conheçam a Cristo, né? Na minha sala de aula eu preciso dar boa aula. Na sala de aula eu preciso ser diferenciado. É isso que a gente começa a pensar. Então, essa aplicação, o professor cristão vê sua sala de aula como um campo missionário, não apenas um ambiente acadêmico. E aqui vamos ver como é que ele trabalha no contexto de família e sexualidade. Cosmovisão secular, a família é uma construção social e a sexualidade é fluida e autodeterminada. Queridos, falar de sexualidade na geração que nós estamos presentes, não é que é a única que está deturpada, mas vamos pensar na que nós estamos vivendo, é algo escandaloso, né? É algo terrível. A gente acabou de falar de educação, e alguns vídeos que a gente vê de educação, crianças dançando, próprios professores, coisas, irmãos, assim que a gente poupa os irmãos aqui de falar algumas coisas, mas os irmãos já devem ter visto coisas absurdas acontecendo na educação. Então, a sexualidade, né, ela é algo que está presente de uma forma tão absurda. Agora, qual a nossa cosmovisão cristã, né, da família, da sexualidade? A família foi constituída por Deus, Gênesis capítulo 2, verso 24, né, por isso deixou o homem pai e mãe, aí ele vai construir a sua família. A cosmovisão cristã, né, parte desse princípio, a sexualidade é parte da criação divina com propósito e limites. A relação entre homem e mulher, entre o casal, tem um grande propósito, glorificar a Deus, né, no seu casamento, na sua relação amorosa. Todos os ambientes da família, elas são para glorificar a Deus. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente olha para a cosmovisão cristã e a gente pensa sobre como glorificar a Deus, eu acho que algum tempo atrás eu dei até um exemplo bem simples aqui para a gente pensar. Imaginem que você é uma líder de jovens, um exemplo bem prático.
tá? E, de alguma forma, você percebe que uma das jovens do seu ministério, do seu departamento, ela está vivendo um namoro que é um namoro que está caminhando para uma forma perigosa, né? É um namoro com mais intimidade, é um namoro que essa jovem, parte do seu tempo era determinado aos estudos, à igreja, à família, só que agora ela começa a abrir mão de todas essas esferas e ela passa agora a se dedicar só ao namoro. E não só isso, esse namoro está dando apontamentos que algo está errado ali. E aí você, como líder, você chega para essa jovem e chama ela para conversar e fala o seguinte. Você diz o nome dela e fala assim, olha, eu estou preocupada com você. O seu relacionamento tem preocupado muito a gente. E aí você expõe tudo o que está acontecendo, os perigos desse relacionamento. E você diz assim, olha, eu não sei se você está tendo relações, mas imagine que se você engravida, você vai ter que parar a faculdade, seu futuro se acabou, seus pais vão ficar muito chateados, com que cara você vai chegar na igreja. Note que todo o conselho aqui do todo, ele não está errado, queridos, mas ele não está sendo bíblico. Com todo amor, com todo carinho que essa líder está chegando a essa jovem, amorosamente, não falta amor nesses conselhos, não falta dedicação para que a outra seja levada ao arrependimento. Olha o que está acontecendo, mas na realidade ela tem que levar ela às Escrituras. O que o Senhor fala sobre isso? O que Deus diz sobre o sexo? O que Deus diz sobre o casamento? O que Deus diz sobre... E aí eu começo a levar ela para as Escrituras, né? O que é santificar? O que é se abster da prostituição? O que é dar um exemplo biblicamente? Ou seja, se eu não levar essa moça para as Escrituras e falar para ela qual o conceito bíblico de referência à santidade, não que, queridos, faculdade, qualquer estrutura material, na minha cabeça, eu recupero. Qualquer estrutura material, eu digo, tudo bem, eu vou ficar grávida aqui, vai ser 9 meses, vou ficar mais uns 2 anos, 3 meses, daqui a 4 anos eu estou de volta à faculdade. Não é? Notem que o problema é que a gente está levando essa pessoa a pensar em coisas materiais, continuar construindo seus ídolos, enquanto eu tenho que desfazer isso biblicamente. Notem que o conceito de cosmovisão, a lente que eu uso é uma lente bíblica para tratar um problema que talvez conceitos mundanos também iriam ajudar aquela pessoa, mas não são eficazes. Porque a preocupação até agora não é glorificar a Deus. A preocupação é a postura, é a imagem, o que as pessoas vão dizer de você. Note que o elemento principal, que era o pilar, aonde está Deus, ele está no centro da nossa vida, que é a terceira pergunta, para moldar a nossa cosmovisão. Se Deus não está no centro, eu coloco no centro a faculdade, eu coloco no centro o meu namoro, eu começo a colocar coisas no centro, e eu começo agora a construir a minha vida, uma cosmovisão falha. Tem sentido isso, queridos? Olha como o negócio é sério aqui para nós. Aí eu vou só até Kuyper, tá? E aí eu já passo para os nossos estudos. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Abraham Kuyper, ele é um teólogo. Eu não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre Kuyper, e eu já indico aqui que leiam, por favor. Olha o mini currículo dele aqui. Teólogo, político e fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Definição da cosmovisão. Kuyper via a cosmovisão como uma estrutura soberana de pensamento, onde Cristo é o centro de todas as áreas da vida. Sua famosa frase resume bem: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então vamos pensar sobre Kuyper. Kuyper, ele defendia, claro, a cosmovisão baseada nas esferas. Esfera da educação, esfera da política, esfera social, esfera da família, esfera religiosa. Ele pontua que todas essas esferas são autônomas, são independentes.
Porém, ele diz que Deus é soberano sobre todas elas. Deus governa sobre todas elas. Essa frase que ele fala, não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Preste atenção, meus amados irmãos, na visão de Kuyper. Quando Kuyper ele olha para a sua sociedade, ele começa a pensar que elementos eu irei agora contrapor e desafiar essa cultura. Ele resgata o calvinismo, só que ele não chama de calvinismo, ele chama de neocalvinismo. Por que é o neocalvinismo? Porque o neocalvinismo, ele entra com resposta para esse século. O que ele monta é que toda a estrutura do calvinismo tem resposta para o que está acontecendo. Porém, Calvino, no século XVI, não lidou, ele não teve a oportunidade de lidar com esses problemas. Por isso ele chama de neocalvinismo. E sabe onde é que ele usa isso? Nas suas palestras, nas faculdades. Não era na igreja, era na faculdade. Ele ia palestrar, e ao mesmo tempo que ele estava palestrando, ele estava confrontando uma sociedade pecadora, desviada do compromisso com Deus, e ele traz elementos teológicos, elementos doutrinários, para formar uma nova cosmovisão naqueles jovens, nas faculdades, e a partir daí, em suas igrejas. Ele vai no miolo, ele vai no olho do furacão. Imagine você, eu não sei quem estuda aqui em faculdade pública, usar da faculdade pública para imprimir, implantar uma cosmovisão cristã. O que vocês acham que aconteceria? Lixamento, não, pastor? Total, expulso da faculdade. Hoje, a gente vê isso muito claro no YouTube, nas redes sociais. Aí você fala, tudo bem, pastor, mas os tempos são outros. Ok, mas os problemas estavam lá. O que eu quero mostrar é que Kuyper, ele não usou as milícias desse mundo. Ele usou a visão de Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, né? Ele não usa aquilo que a minha natureza pecaminosa gostaria de promover para gerar a santidade de Deus. Ele usa as coisas de Deus, porque só as coisas de Deus podem gerar a santidade. É aí que ele combate. Então, Kuyper, ele é um nome importantíssimo, tem um livro dele que é o Neocalvinismo. Vai se falar pouco de calvinismo, mas a gente vai entender como que ele aplica as doutrinas ali da graça, como que ele aplica esses princípios. Tem outro livro dele importantíssimo, O Espírito Santo, para quem gosta de fazer uma leitura mais envolvente. Essa outra ela é muito mais palestra, ela é muito mais doutrina, e essa outra é mais teológica. Tá? Kuyper aqui, a cosmovisão cristã deve influenciar todas as esferas da sociedade, política, educação, arte, ciência, economia. Ele defendia que o cristianismo é uma força cultural, transformadora, não apenas uma fé privada. Aí eu vou passar, senão a gente não consegue chegar lá. E aqui a gente trabalha uma definição mais robusta de cosmovisão. Até aí está tranquilo, queridos? Estou muito rápido? Rápido? Ah, está tranquilo, né? Uma cosmovisão, a partir dessa definição, que livro eu peguei essa definição? Universo ao lado. James Cyrus, Universo ao lado, ou dando nomes ao elefante, né? Livraço dele, um vem logo após o outro, e cada vez mais ele vem formando a cosmovisão de uma forma muito clara. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou em um conjunto de pressuposições. As pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Eu posso ter uma cosmovisão totalmente falsa da realidade, mas foi eu que formei, são minhas crenças, são os meus valores. Que sustentamos, consciente ou subconsciente, coerente ou incoerente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Né? Isso parece muito com Paulo, chegando em Atenas, né? Quando ele vê toda aquela confusão. Nessa imagem aí, eu quero que vocês imaginem que o que está fazendo a diferença de um lado amarelo e de um lado natural é a lente que a pessoa está usando. Tá? O óculos, a lente, é que está causando a visão toda amarelada e a outra visão neutra. Cosmovisão como lente espiritual. Ela funciona como uma lente espiritual, ou seja, filtra o mundo com base na palavra de Deus, forma valores, decisões e atitudes coerentes com o caráter de Cristo,
tem um objetivo claro: glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Então, essa lente são as escrituras que você vai colocar para fazer a leitura de mundo. Você está lendo o mundo com as escrituras, você está lendo o mundo com pressupostos bíblicos. E nós cremos que esses pressupostos bíblicos, sim, são coerentes, são verdadeiros. E para isso eu faço uma leitura do mundo. E quando eu tiro essa lente, deixa eu dar um exemplo. Você já conversou com alguém, seja um debate na sala de aula, seja um debate em família, antes do racha ali entre amigos, aí tem algum tema polêmico, e aí você vai falar, alguém diz assim para você: tudo bem, mas não coloque a Bíblia no meio. Nunca aconteceu com vocês, não? Tomando um cafezinho no escritório, alguém levanta uma conversa, alguém fala assim: mas não vale colocar a Bíblia não. Aí você diz: tá bom, tá bom. Aí você se rendeu. E você vai usar agora de uma visão cultural. E aí, queridos, não existe isso para nós. Nós não podemos deixar a Bíblia de lado para qualquer assunto. É o aconselhamento bíblico, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então, quando alguém chamar vocês para uma conversa e falarem assim para vocês: tudo bem, mas deixa a Bíblia de lado, vamos conversar sobre isso aqui, deixa esse seu radicalismo, né? A gente vai tratar de um assunto, você: tá bom, você tem razão, a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente perdeu a grande oportunidade de mostrar a nossa visão cultural à luz das Escrituras. A nossa visão do esporte, da família, da política, qualquer que seja o assunto, né? Então, queridos, aqui a gente começa a pensar sobre isso. Cosmovisão bíblica como lente espiritual é a forma como o cristão enxerga o mundo, a vida e a realidade à luz das Escrituras. A Bíblia se torna a lente interpretativa para todas as áreas: família, trabalho, cultura, política, ética, ciência. Não é apenas saber versículos, mas pensar biblicamente sobre tudo. Só jogar um versículo no outro, falta alguma coisa aqui, queridos, falta muito mais do que isso, né? Eu preciso lembrar do que James Orr fala sobre a cosmovisão, que ele fala que não é doutrina por doutrina apenas, é isso que ele está dizendo. Não é doutrina por doutrina apenas, mas a gente tem que ter uma visão holística do mundo. Como que eu respondo ao mundo? Uma das nossas grandes dificuldades, e eu não quero colocar aqui como todos, mas imagine que uma das grandes dificuldades nossa como leitura das Escrituras é compreender a Bíblia como um enredo. Uma história que tem começo, que tem meio, que tem um fim glorioso. Todos nós sabemos como vai acabar a história. Mas é interessante que a gente está deixando de conectar esse enredo. As Escrituras é a beleza da redenção, é o plano redentivo do Senhor para nossas vidas. Um mundo perfeito, Gênesis 1 e 2, um mundo que foi caído em Gênesis 3, deturpação da imagem e semelhança, a vinda do Senhor, que aí nós temos a redenção, fazendo essa nova criação, e nós temos a volta do Senhor, que é a consumação. Todos esses elementos, eles caminham juntos. E uma das coisas mais interessantes, querido, é a gente montar um estudo, um sermão, um aconselhamento, olhando essa linha do tempo: criação, queda, redenção, consumação, né? Mas é interessante, os 4 pilares estão lá. Nós vamos ver no nosso próximo encontro os 4 pilares, com bem tranquilidade, com bem paz, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Olha que maravilha. Você já se perguntou por que tanta inquietação nossa? Você já se perguntou por que nós não conseguimos estar satisfeitos por muito tempo com alguma coisa? Seja objeto, seja trabalho, seja alguma atividade, a gente está sempre inquieto. E a Bíblia é muito interessante, que ela diz: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Então, eu separo Deus como Criador e nós do outro lado como criaturas. Aí ele diz, ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Então, queridos, a beleza de como nós fomos feitos em Gênesis capítulo 1 e 2, mostra que o propósito da criação para cada um de nós era uma vida plena, uma vida sem pecado,
uma vida sem crises como nós estamos vivendo. A inquietação aqui, não é? Ela é uma inquietação que a gente precisa aprender a lidar com ela à luz da Bíblia. Como que eu vejo tudo isso? O que acontece aqui? Aí ele diz, a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio, né? É porque são muitos slides, eu passei vários aqui para poder a gente... Eu estou voltando, né? Eu nem vou voltar porque já está terminando, né? Mas eu queria só mostrar para vocês esse coraçãozinho aqui com Eclesiastes capítulo 3, verso 11, para mostrar nossas inquietações, mostrar como que a gente vive, mostrar o nosso coração, nossos desejos. Acho que sou eu, né? É o meu coração, já passei direto para os pilares aí, estava tão animado pelos pilares, né? Mas a gente vai ver os pilares só na próxima quarta. Então, vou deixar aí para não ficar tão... Então, meus amados irmãos, pensem num coração inquieto como o nosso. Coração inquieto, né? Olha aí. Rapaz, viu como é que eu testo o coração de vocês? Né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Inquietações de nossos corações. Esqueçam, queridos, nós somos criaturas, nós não somos o Criador. Nós não temos domínio sobre as coisas. A ansiedade vem daí. Então, uma cosmovisão bíblica, ela me mostra claramente que o meu coração é um coração que foi regenerado pelo Senhor. Mas mesmo sendo regenerado pelo Senhor, não esqueça que quem colocou a eternidade no coração de cada um de nós foi o Senhor. Não fomos nós que colocamos, não somos nós que alinhamos o nosso futuro. Então, queridos, aqui a gente começa a pensar de uma forma muito clara como nós nos apropriamos de coisas, de pessoas, como se fôssemos o Criador. E aqui, quando eu olho para esse versículo aqui, que a gente está apreciando aqui como nosso último slide hoje, o coração do homem, ele é esse centro religioso. Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, nas suas institutas. Então, Calvino escreveu isso no século XVI. Século XVI, quando ele está escrevendo as institutas, uma breve carta, como ele fala, ao rei, e quando ele fala que quando nós desviamos os nossos amores, ou seja, o meu coração, quando se desvia de Deus e busca outros amores, o que Calvino estava dizendo? Ele estava dizendo que o meu coração fabrica ídolos. Ezequiel capítulo 14. Então, quando a gente olha para tudo isso, queridos, esse coração, essa fonte aqui religiosa do nosso ser, ela deve estar voltada para o Deus vivo. Se ele não estiver voltado para Deus, ele vai estar voltado para qualquer outra coisa, mas nosso coração foi feito para adorar. Se não adora a Deus, adora a criatura, adora as coisas criadas, Romanos capítulo 1. E é muito terrível quando nos afastamos de Deus. Santo Agostinho, no século V, ele também faz um breve lembrete para nós sobre o nosso coração. Ele disse que nosso coração foi feito para amar a Deus. Só que o que acontece? Quando desviamos esses amores, nós vamos adorar qualquer coisa. Muito parecido com o que Calvino diz, e os dois estão muito relacionados com o que as Escrituras dizem. O coração, quando ele está descalibrado, um coração, quando ele está desordenado, ele está pronto a adorar qualquer coisa que o satisfaça, que o traga prazer, que realize os seus desejos. Mais uma vez, queridos, sejam pessoas, sejam coisas, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, seja por muito tempo, seja por pouco tempo, é um ídolo. Notem que as Escrituras têm mais de 850 passagens sobre coração, mais de 250 sobre ídolos. Sabe o que acontece aí, quando ele trata da idolatria, principalmente no Antigo Testamento, e é um dos mandamentos? Ele vai mostrar que há uma insatisfação na idolatria.
Por quê, queridos? Porque esses ídolos são falsos. E eles não podem realizar o desejo de nossos corações. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que o coração é desesperadamente o quê, queridos? Corrupto. Corrupto. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. Então, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o ser, a pessoa, à luz da palavra de Deus. Existem ciências maravilhosas que nos ajudam muito, muito, muito e muito. Mas nada, queridos, nada se compara à palavra de Deus para tratar o coração. Nada. Eu preciso entender isso. Nós não estamos descartando, nós estamos olhando para as Escrituras como a fonte de Deus, o manual que Deus deixou para cuidar da criatura, para cuidar de cada um de nós. Então, nossa cosmovisão, que nós vamos ver nosso próximo culto de doutrina, é trabalhar a criação, queda, redenção e consumação. Nós vamos ver à luz da Bíblia o que o Senhor tem preparado aí para nós nessa continuidade. Amém, queridos?